Saindo fresquinho a pesquisa eleitoral para a eleição presidencial 2026. Será que Lula vence no primeiro turno? Será que vamos ter um segundo turno apertado? Como estão os números de acordo com a nova pesquisa Datafolha? Eu vou trazer nos mínimos detalhes todas as informações só para você. Primeiro, preciso que você inscreva-se no canal do Professor Fofinho aqui. Deixe o like, comente o vídeo e compartilhe, faça isso, por favor. Se puder ser membro do canal, desça o dedo, o botão está aqui embaixo. Se não puder ser membro, qualquer contribuição através da chave Pix, fofinhopix@gmail.com. Vamos às informações da pesquisa eleitoral promovida pelo Datafolha, publicada neste sábado, dia 6 de dezembro de 2025. O Instituto Datafolha entrevistou 2.200 eleitores entre os dias 2, terça-feira, e 4, quinta-feira, ou seja, um dia antes do anúncio da candidatura do senador Flávio Bolsonaro pelas mãos do pai dele, porque foi anunciado na sexta-feira que Flávio Bolsonaro seria ou será o candidato da família Bolsonaro à disputa eleitoral. Então, a pesquisa não pega esta decisão tomada pelo clã Bolsonaro. Vamos começar pela rejeição, saber em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum? As informações. O Datafolha mostrou que o presidente Lula é rejeitado por 44% dos eleitores brasileiros. É a maior rejeição. Talvez o seu maior problema, por enquanto, a ser enfrentado. O senador Flávio Bolsonaro vem em segundo lugar com 38% de rejeição. Na terceira posição vem Eduardo Bolsonaro com 37% de rejeição. E na sequência, a senhora Michele Bolsonaro com 35% de rejeição. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o preferidinho da Faria Lima, dos super ricos do Brasil, ele tem uma rejeição de 20% apenas. O governador Ratinho Júnior, o governador Romeu Zema, tem 21% de rejeição. E Ronaldo Caiado, do União Brasil, que é governador de Goiás, tem 18% de rejeição. Então, os dados de rejeição são importantes porque eles delimitam um certo teto de crescimento das candidaturas. Por isso que eu digo que o maior problema que Lula enfrenta é a rejeição de 44%. Vamos lá. Para primeiro turno, como seriam os números? Vamos ver, será que Lula perderia para alguém? Lula tem 41% das intenções de voto contra 18% de Flávio Bolsonaro, neste cenário sem Jair Bolsonaro. 12% Ratinho Júnior, 7% para Ronaldo Caiado e 6% para Romeu Zema. Na simulação contra o Eduardo Bolsonaro, que está foragido, aliás, vigarista nos Estados Unidos, não é foragido não, desde fevereiro, o resultado é igual contra o de Flávio, ou seja, não tem diferença nenhuma. No cenário contra a ex-primeira-dama, há uma melhora para a família Bolsonaro. Lula seguiria com 41% de intenção de votos, só que ela teria 24% das intenções. 10 para Ratinho Júnior, 6 para Ronaldo Caiado e 5 para o Romeu Zema. Na simulação contra apenas os governadores de direita, ou seja, sem ninguém da família ou da família, nós teríamos Lula com 41%, ou seja, ele mantém sempre o mesmo número de votos de primeiro turno. Tarcísio de Freitas, 23%, Ratinho Júnior, 11%, Caiado, 6% e Zema, 3%. Estes cenários todos estão quase que num limite para que Lula consiga vencer em primeiro turno. Mas, num limite, dentro da margem de erro, ainda assim, a possibilidade concreta de se ter segundo turno. Para vencer num primeiro turno, Lula precisaria quebrar a rejeição, diminuir a sua rejeição e ampliar um pouco mais a sua votação em primeiro turno. A possibilidade de ganhar uma eleição em primeiro turno, ela existe sim, ela é concreta. Olhando os números de hoje do Datafolha. E vamos para os números do segundo turno. Como Lula não deve vencer o primeiro turno, pelo menos pelos números que estamos vendo hoje, vamos para os cenários de segundo turno que o Datafolha testou junto aos eleitores. Primeiro cenário contra Flávio Bolsonaro. Lula marca 51%, Flávio Bolsonaro 36%. Na pesquisa anterior, Lula tinha 48% e o Flávio Bolsonaro 37%. Lula aumentou além da margem de erro e o Flávio Bolsonaro caiu dentro da margem de erro. Lula versus Tarcísio de Freitas, no segundo turno. Lula 47%, ele fez 45% em julho. Tarcísio de Freitas 42%, tinha 41% no mês de julho. Qualquer movimentação aqui foi dentro da margem de erro. Lula contra Ratinho Júnior. Lula 47%,
em julho tinha 45%, e Ratinho Júnior 41%, em julho tinha 40% das intenções de voto. Se Lula for enfrentar um outro da família Bolsonaro, o senhor Eduardo Bolsonaro, Lula sobe para 52%, em julho ele marcava 49%, ou seja, cresceu fora da margem de erro. Eduardo Bolsonaro, 35%, em julho ele marcava 37%, caiu 2 pontos percentuais, dentro da margem de erro houve a variação negativa. Lula contra Michele Bolsonaro, Lula 50%, em julho ele tinha 48%, ou seja, cresceu 2 pontos, mas é dentro da margem de erro. Michele Bolsonaro 39%, ela tinha 40% no mês de julho, ela perdeu 1 ponto percentual dentro da margem de erro. Esses são os primeiros dados e os principais dados da pesquisa Datafolha realizada nesses dias de 2 a 4 de dezembro. Lembrando sempre, eu sempre faço questão de lembrar a você que me segue aqui na plataforma. Pesquisa eleitoral é fotografia daquele momento. Hoje já pode haver diferença nos números. Ela é uma tendência do que está se pensando agora o eleitor brasileiro. O que você acha? Lula vai ganhar no primeiro turno? Ou vai faltar pouco para ganhar no primeiro turno? E no segundo turno, Lula vence? Pela atual pesquisa, Lula vence em todos os cenários de primeiro e de segundo turno. É isso aí. Sou o Tarcísio Weise, canal do Professor Fofinho aqui. Se você não está inscrito, deixa o dedo e inscreva-se agora. Deixe o like, comente o vídeo e compartilhe, faça isso, por favor. Torne-se membro do canal, o botão está aqui embaixo, vai ajudar bastante no enfrentamento à extrema-direita. Se não puder ser membro, qualquer valor, através da chave Pix, fofinhopix@gmail.com. E a todas e todos que me seguem, a minha eterna gratidão.